estou de volta com o Play no programa de hoje, recebendo o advogado João Gustavo Berti. Ele veio tomar um cafezinho comigo com o jornalista Arno Kunzler. João, satisfação recebê-lo mais uma vez, bem-vindo. Olá, Ana, Arno, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no presente novamente, tratando de um assunto tão importante como é a legislação eleitoral no ano de eleições municipais. João, vamos falar justamente o que você acabou de falar, a legislação eleitoral, as eleições estão se aproximando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho, do seu trabalho, a sua trajetória aí no direito eleitoral, que já tem alguns anos e você já tem uma certa experiência nessa área. Exatamente, Ana. Eu trabalho com eleições municipais desde o ano 2008, aqui na região oeste do Paraná, especificamente no município de Marechal Cândido Rondon. Passamos aí por todos esses pleitos eleitorais, inclusive em eleições estaduais, atuando em assessoria para deputados estaduais, regionalizando o nosso trabalho também em outras comarcas aqui da região. E é uma área bastante interessante que infelizmente a advocacia agora, por alguns momentos deixa passar desapercebida, por entender que às vezes se tratam de assessorias a cada 4 anos, né? Mas a legislação eleitoral ela tem essa característica de renovação constante, então é necessário esse acompanhamento que nos traz aí a ter essa expertise na área e poder estar atuando de uma forma constante, não só assessoria com candidatos, mas também com os órgãos de imprensa e com outros atores envolvidos no pleito eleitoral. João, nosso objetivo aqui, o doutor João, né? Desculpa. Que é isso. Doutor João, o nosso objetivo aqui é gravarmos uma entrevista que sirva de orientação para jornalistas, para diretores de jornais, de portais, de veículos de comunicação de modo geral do estado do Paraná ligados à Associação Paranaense dos Jornais do Interior, ADI. Gostaria que você apresentasse inicialmente, para a gente ter um roteiro correto e não ficar misturando assuntos, né? Gostaria que você fizesse uma apresentação. Primeiro, eu quero apresentar esse manual das eleições municipais de 2004, que o João escreveu em parceria com a doutora Alessandra Chaves e o doutor Sharon Raíssa Kaiser, é isso? Isso, são as advogadas que compõem o escritório. Isso. Esse material vai ser disponibilizado gentilmente pelo Dr. João para que todos os veículos de comunicação ligados à nossa associação tenham acesso ao calendário eleitoral. Tá? Mas antes disso, para que vocês não tenham que pesquisar no manual, o João vai fazer uma minuciosa apresentação do calendário eleitoral daqui até as eleições, dos eventos eleitorais que nós teremos para as eleições de 2024, envolvendo coligações, convenções, candidatos, lançamento de candidatos, substituição de candidatos, né, a vereadora, a prefeito e tal, até o dia das eleições. João, fica à vontade e eu vou lhe interromper se eventualmente tiver alguma dúvida que possa suscitar alguma resposta mais pontual. Né? Por favor, Arno. É importante destacar, né, Arno, como eu finalizei até, e dar esse enfoque para a associação e os órgãos de imprensa, porque justamente a imprensa ela tem um papel fundamental no pleito eleitoral. Então, quando a gente trata de assessoria jurídica eleitoral, por vezes se pensa só nos candidatos e nos partidos, mas não. Né? A gente tem nos órgãos de imprensa, por serem responsáveis por levar essa informação para os eleitores e para a população em geral, e a própria legislação eleitoral trata de dar destaque à atuação da imprensa, seja escrita, seja através do rádio, da televisão, dos sites, da forma como devem atuar no pleito eleitoral. Então, de fato, é bastante relevante e necessária esse aprofundamento na legislação eleitoral. Antes do calendário, eu gostaria de abordar aqui, para que os que vão assistir esse vídeo e que querem tirar alguma informação tenham a possibilidade de se orientar. Nós vamos tratar daqui do calendário, de pesquisas eleitorais, da propaganda eleitoral, inclusive de artigos escritos, das multas, vedações para candidatos e órgãos públicos, familiares candidatos, quem pode e quem não pode disputar a eleição, da inteligência artificial e dos debates e entrevistas.
Então, pela ordem, nós vamos abordar esses assuntos. Fica à vontade. Doutor. Vamos lá. Então, acerca do calendário, Arno. O calendário eleitoral, como conhecimento de todos, já começou a partir do dia 1º de janeiro, já ultrapassamos aí várias datas importantes, mas nesse momento, dia 15 de maio é uma data bastante importante, que é a data na qual os pré-candidatos podem abrirem as suas contas nas chamadas crowdfunding, as vaquinhas virtuais, né, o financiamento coletivo. Então essa é uma novidade da legislação eleitoral já trazida na eleição de 2020, onde os candidatos vão poder ter acesso a um site, abrir uma conta e já solicitar doações. Porém, eles não vão poder fazer uso desse valor até o momento de que, de fato, suas candidaturas sejam registradas e abrirem efetivamente as suas contas bancárias. Nesse momento, abriu a conta, a Justiça Eleitoral vai informar essas plataformas e esse dinheiro será, então, repassado a esses pré-candidatos, a esses candidatos. Se o candidato não registrar a candidatura e desistir, esse valor é devolvido para cada um dos doadores através das plataformas. Então, a partir de 15 de maio, já vai ser possível os pré-candidatos buscarem essa arrecadação através dessa situação. Depois vem a data de 6 de junho. 6 de junho nós estaremos a 4 meses da eleição. No caso, secretários municipais que queiram ser candidatos a prefeito ou vice devem se desincompatibilizar. Aqueles que querem ser candidato a vereador já devem ter se afastado há 6 meses da eleição, ou seja, na data de 6 de abril, essa data já passou. Então, especificamente para o cargo de prefeito, 6 de junho. Aí vem a data de 6 de julho, ou seja, há 3 meses da eleição. Também é uma data importante porque daí todos os outros servidores efetivos e comissionados devem se afastar caso queiram ser candidatos a vereador. Também é a data a partir da qual não é mais permitido pré-candidato comparecer em inauguração de obra pública. Tá? Obra privada é permitido, obra pública não é permitido. João, você falou todos os servidores, isso inclui os policiais? Os policiais são servidores efetivos, né? São servidores públicos, então eles também não podem comparecer à inauguração de obra pública. Mas no caso da desincompatibilização? Não, a desincompatibilização não. Os policiais militares têm essa permissão, né, de apenas se afastarem no momento da convenção. Inclusive no que diz respeito à escolha de partido político. Eles não precisam estar filiados a um partido político. Eles apenas comparecem à convenção do partido que eles escolherem e só após isto é que há a necessidade deles se filiarem ao partido político. Eles podem concorrer sem estar... Eles vão concorrer por um partido, mas sem estarem devidamente filiados. Então, os policiais militares possuem essa faculdade, digamos assim, essa permissão um pouco mais ampla. Essa questão, então, da inauguração é uma data também importante a partir de 6 de junho. E aí, Arno, fica uma lacuna. E a partir de 20 de julho vem uma outra data relevante, que é o início das convenções partidárias. Então, entre 20 de julho e 5 de agosto é o prazo que os partidos políticos têm para realizar as suas convenções partidárias. E 15 de agosto é a data limite para o registro da candidatura. Porque dia 16 de agosto é a data inicial da campanha eleitoral. Então, efetivamente, a campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto de 2024. Na sequência, dia 30 de agosto, vem uma outra data importante, que é o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Então, a gente ainda há uma relevância bastante grande, a gente sabe que parte da população ainda acompanha e tem informações sobre eventuais candidatos através dessa forma de propaganda. Propaganda através da internet, da rede social cresceu bastante, né? Desde o fenômeno da eleição do ex-presidente Bolsonaro em 2018, isso vem se acentuando muito, mas obviamente que a propaganda gratuita no rádio e na televisão ainda tem a sua importância. Dia 3, aí passa-se todo esse período de campanha eleitoral. Dia 3 de outubro é o último dia da propaganda do rádio e da televisão. Depois, dia 5 de outubro, a véspera da eleição, até às 22 horas, é o último prazo que os candidatos têm para fazer a sua propaganda eleitoral, até às 22 horas. E no dia 6 de outubro, o dia da eleição, então o dia mais importante aí nesse período eleitoral. Outra data, 4 de outubro é o último dia para propaganda
paga na imprensa escrita. Tá? Então, na antevéspera da eleição é o último dia que os candidatos podem fazer a propaganda paga nos órgãos de imprensa impresso. Vamos fazer só um parênteses, já que nós vamos tratar muito de jornais, né? A propaganda em jornais, você falou que 4 de outubro é o último dia, ela começa no dia 16 já. 16 e termina dia 4. Exatamente. Okay? E ela não sofreu mudanças em relação às últimas eleições. Não. Aquelas limitações... Quais são os jornais que podem vender propaganda? Arno, todos os jornais impressos. Né? O que é impresso pode fazer propaganda eleitoral paga. Naquele formato de 1/4 para o jornal standard e 1/8 para o padrão. Para o tabloide. Não, é o contrário. Desculpa, o tabloide, né? Exatamente. Então, essa legislação da formatação 1/4 e 1/8, ela não sofreu nenhuma alteração. Assim como a obrigatoriedade de informar o valor da inserção, bem como o CNPJ do candidato, o partido, e a limitação de 10 publicações por candidato. Né? Então, a gente orienta bastante também os candidatos. Às vezes o candidato a vereador tem aquela ânsia de ficar vinculado ao candidato a prefeito. Apareceu a imagem do candidato a prefeito, conta os 10 anúncios do prefeito naquele órgão de imprensa, naquele jornal especificamente. E aí, e não é o espaço acumulado, né? São 10 anúncios. 10 anúncios, perfeitamente. Se usar metade do espaço, conta um anúncio. Conta um anúncio. Né? E esse órgão de imprensa escrito, aliás, impresso, ele pode replicar a sua formatação impressa no seu site. E aí essa propaganda pode ser veiculada no site da forma com que ela foi feita no impresso. Agora, um órgão de imprensa que não tem jornal impresso e que quer fazer propaganda eleitoral para algum candidato de uma forma paga, ou até mesmo gratuita, né, é plenamente vedado. Então, sites que não podem contratar com o candidato. O candidato não pode contratar um site para divulgar o seu santinho. Apenas, volto a dizer, no órgão de imprensa impresso, que replica igualmente aquele jornal impresso no seu site. Um portal de notícias não pode fazer 2, 3 jornais na véspera da eleição e vender propaganda, por exemplo. Não, não é razoável, porque pode-se... Aí a análise do caso concreto, né, Arno? Mas pode-se chegar ao caso de se interpretar pela análise da situação daquele jornal. Veja, o jornal ele não trabalha com material impresso e, de repente, do nada, ele resolve, na véspera da eleição, fazer 2, 3 edições impressas só para fazer a propaganda para determinado candidato. Eu entendo que não se aplica e é arriscado para o órgão de imprensa que queira fazer isso. Muito bem. João, importante as datas, né? Muito bem frisado por você. Um dos temas que a gente escuta muito e também, por vezes, tem dúvidas quando o assunto é eleição, são as pesquisas eleitorais. A gente já sabe que existe todo um processo já de divulgação. Agora, penso eu que já estamos num período com todas as regrinhas a serem cumpridas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse tema em específico, pesquisa eleitoral, o que pode, o que não pode, o que tem que ter de cuidado, especialmente esse público que nós estamos dirigindo às entrevistas. Né? E antes disso, se me permite, Ana, o que é pesquisa e o que é enquete? Isso. Vamos lá. Desde o dia 1º de janeiro, obrigatoriamente, qualquer pesquisa eleitoral, para ser divulgada, precisa estar devidamente registrada no TSE. Então, é preciso destacar também que a Justiça Eleitoral ela não autoriza, ela não chancela a pesquisa eleitoral, a não ser que seja provocada. Né? De ofício, a Justiça Eleitoral ela não analisa a pesquisa eleitoral. Ela é provocada ou pelo Ministério Público ou pelos partidos. Então, a partir do momento que um instituto de pesquisa registra a pesquisa, o Ministério Público ou os partidos políticos têm 5 dias para impugnar essa pesquisa.
Então, aí, mediante essa impugnação, essa provocação, que a Justiça Eleitoral vai analisar se esse instituto de pesquisa cumpriu os requisitos que a resolução do TSE impõe para a realização de uma pesquisa eleitoral. Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento que não há uma impugnação, ou se a impugnação foi promovida e não foi acatada pela Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral entende que aquela pesquisa está correta, é possível a sua divulgação. E no momento da divulgação, tanto esse instituto de pesquisa, quanto principalmente os órgãos de imprensa que assim o fizerem, precisam estar atentos também a alguns detalhes. Por exemplo, precisa-se divulgar o número dessa pesquisa, o registro que ela tem no TSE, justamente para permitir que as pessoas, os interessados, possam verificar se de fato essa pesquisa existe. Até para uma pessoa divulgar, um órgão de imprensa divulgar uma pesquisa que às vezes chega para uma informação alheia, é preciso acessar, é um acesso muito fácil de fazer, é o sistema que se chama PESC-ELE, da Justiça Eleitoral. Nesse sistema estão lá divulgadas todas as pesquisas eleitorais para as pessoas fazerem essa verificação. Então, o órgão de imprensa, para divulgar a pesquisa, precisa informar o registro e todos os demais dados. Ou seja, quantas pessoas foram ouvidas, o período em que ela foi realizado, o instituto de pesquisa e o contratante. Então, essas são informações, aliás, e ainda mais a margem de erro, e o índice de confiabilidade da pesquisa. Então, essas são informações fundamentais e necessárias de serem divulgadas pelo órgão de imprensa quando se divulga uma pesquisa eleitoral, justamente porque são as informações que a legislação exige. Até que dia pode divulgar a pesquisa? A pesquisa eleitoral ela pode ser divulgada até a véspera da eleição. Ela não pode ser divulgada no dia 6 de outubro, mas no dia 5 de outubro pode ser divulgada. E aí, Arno, a gente vem fazer essa correlação então com as enquetes. As enquetes, elas podem ser realizadas livremente por qualquer pessoa, tá? Até o dia 15 de agosto, véspera da campanha eleitoral. A partir do dia 16 de agosto está completamente proibida a realização de enquetes. Porém, as pessoas que fazem enquetes, seja física ou seja pelas redes sociais, hoje está muito fácil de fazer enquete em grupo de WhatsApp, através do Instagram, do Facebook. Quando as pessoas forem divulgar essas enquetes, necessariamente precisa ficar claro que é uma enquete. As pessoas não podem fazer uma enquete e deixar subentendido que aquilo pode ser uma pesquisa eleitoral. Ou, pior, divulgar uma enquete como se fosse uma pesquisa eleitoral. Multa para divulgação de pesquisa irregular ou de enquete como se fosse pesquisa parte do mínimo de R$53 mil. Então é uma multa pesadíssima, é uma multa gravíssima, talvez seja uma das multas mais pesadas da legislação eleitoral. A divulgação de pesquisa eleitoral irregular para o veículo e para o candidato. Para quem quer que divulgue. A pessoa que divulgar uma pesquisa irregular, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, ela vai estar incorrendo nessa sanção. Então as pessoas precisam ficar atentas. Até porque, por exemplo, no Instagram, esse resultado da enquete é um resultado instantâneo. Né? A pessoa vai lá, clica no voto e automaticamente aquela parcial já sai. Ela vai lá, printa aquilo lá e divulga. E aí, Arno, vamos falar então qual a grande diferença. Qual a diferença de pesquisa para enquete? Quando a gente fala de pesquisa eleitoral, a gente está falando de um trabalho técnico, de um trabalho embasado em estatísticas, em números oficiais, seja do TSE, seja do IBGE. Então, quando o Instituto de Pesquisa registra uma pesquisa, ele precisa obrigatoriamente atender todos os dados daquela cidade. Desde total de eleitor, desde percentuais de eleitoras mulheres e eleitores homens. A estratificação por sexo, por renda, por localização. Perfeito. A estratificação precisa ser cumprida à risca pelos institutos de pesquisa. É absolutamente comum as impugnações de pesquisas que não respeitam essa estratificação de acordo com a realidade daquele município. Então, essa é a grande diferença da pesquisa eleitoral para a enquete. Já a enquete, ela é completamente livre, não precisa respeitar qualquer tipo de estratificação ou de dados oficiais e não há um resultado prático da enquete para atender à realidade do que está se buscando. Por quê? Porque na enquete
qualquer pessoa pode votar pessoas de outro município, pode votar menor de idade, pode votar pessoa jurídica. Então você permite que pessoas com perfil falso possam votar naquela enquete. Então a gente costuma dizer que a enquete é mais folclore e mais purpurina para os cabos eleitorais e para a discussão entre grupos de amigos, etc., do que de fato uma informação técnica para os candidatos. O candidato que se baseia por enquete, infelizmente, está fadado ao fracasso, né? De fato, o que é relevante para o mundo jurídico, para o mundo político, são as pesquisas. Pesquisas bem feitas, pesquisas com credibilidade, Sério? obviamente, e que respeitam os ditames da legislação eleitoral. Pode ser divulgado em jornal, em portais, em rede social e nas redes sociais privadas também. As pesquisas eleitorais podem ser, desde que respeitada aqueles índices que eu comentei anteriormente, podem ser divulgados pelos órgãos de imprensa, seja impresso, seja por rádio, seja nos portais, televisão, pelas pessoas físicas, pelos pré-candidatos, pelos partidos, enfim, a divulgação é livre. O próximo item é propaganda eleitoral. Nós já falamos um pouquinho sobre propaganda em jornal impresso e tal, mas nós temos aqui jornal impresso, portais, as redes sociais, Facebook, Instagram e outras ligadas aos veículos e as páginas particulares dos diretores, dos jornalistas, vamos dizer assim, que podem até se tornar influenciadores de eleições. Como você consegue resumir para o nosso público o que é permitido e o que não é permitido? Certo, Arno. Vamos fazer primeiramente uma grande divisão. Quando a gente fala de imprensa, primeiramente temos que entender que rádio e televisão são órgãos de imprensa decorrentes de concessões públicas. Então, rádio e televisão sofrem uma severa restrição no que diz respeito à propaganda eleitoral. Eles não podem fazer propaganda eleitoral paga, o rádio e a televisão, apenas a propaganda eleitoral gratuita. Eles precisam religiosamente respeitar a isonomia entre os pré-candidatos e entre os candidatos, o espaço em entrevistas, em debates, etc. Ponto. Partimos então para a imprensa escrita, seja através de jornais impressos, seja através de portais, sites e outras formas. São entidades privadas, são órgãos de imprensa da rede privada e que não são decorrentes de concessão pública. Então, os órgãos de imprensa escrita detêm uma facilidade, uma faculdade, uma permissividade maior no que diz respeito à propaganda eleitoral. Os órgãos de imprensa escrito podem ser contratados, como eu disse anteriormente. Então, os jornais impressos, a imprensa impressa, pode ser contratado por candidatos para divulgar a propaganda eleitoral. Os demais órgãos de imprensa não podem. Tá? Portais, blogs, etc., não podem receber propaganda. Paga ou gratuita, né, a propaganda eleitoral em si. Porém, os órgãos de imprensa escrita, impressa ou através de portais podem manifestar-se através de opinião de uma forma mais livre. Permitido o artigo 42 da resolução 23.610 do TSE, que normatiza a propaganda eleitoral, se eu não me engano o parágrafo 4º, fala sobre justamente isso, de que é permitido a veiculação de opinião por parte de colunista de jornal impresso ou de portais. Então esse é um facilitador, é uma permissão que os órgãos de imprensa têm. No mais, é bastante necessário, aí seja rádio, televisão, seja jornal ou portal, respeitar primeiramente a razoabilidade nessa manifestação e principalmente a isonomia entre os pré-candidatos e os candidatos. Então é necessário que os órgãos de imprensa concedam o mesmo espaço para os candidatos. Da mesma forma que uma entrevista com o candidato A vai durar 10 minutos, com o B, com o C, com o D tem que durar os mesmos 10 minutos. Questão de perguntas e roteiro, isso não necessariamente, porque cada candidato tem a sua peculiaridade. Mas o mesmo espaço
em termos de tempo e de horário, é necessário ser atendido. Da mesma forma que convites para debates ou para rodada de conversa. A gente sugere sempre que os órgãos de imprensa façam isso de uma forma formal, de uma forma escrita, para que haja comprovação de que aqueles candidatos foram convidados. Não é raro, pelo contrário, é muito comum ver candidatos ajuizando representações contra órgãos de imprensa, dizendo que estão sendo tolhidos de serem ouvidos ou não são convidados, etc. E é nesse momento que o órgão de imprensa precisa fazer o seu dever de casa e se resguardar e fazendo essas convocações, esses convites de uma forma escrita, seja até mesmo pelo WhatsApp. Você tendo no WhatsApp lá que você mandou para o candidato, oferecendo para ele o espaço e ele não respondeu ou se negou, já basta para comprovar que a parte do jornalista, como buscar a isenção e conceder o mesmo espaço para os candidatos, foi respeitado. Então, nesse aspecto, é necessário tomar esses cuidados nesse momento. No caso, seria para a eleição majoritária, porque para a eleição proporcional é humanamente impossível isso, né? Perfeito, exatamente. Para a eleição proporcional, é um critério bastante complicado, porque a grande maioria dos municípios, eu quero acreditar que tenham pelo menos aí 80, 90 candidatos a vereador, e você fazer isso de uma forma ordenada, eu quero acreditar que é praticamente impossível. Temos apenas 45 dias de campanha, né? Então, se aplica de certa forma, quase de uma forma unânime, aí, íntegra, aos candidatos à majoritária. Então, por exemplo, se você, o ideal é ou você dá o espaço para um vereador ou não dá para nenhum nesse período, para não ter complicações, doutor João. Sim, Ana, sim. Por mais que a imprensa, eu volto a dizer, tenha essa liberdade de ser um pouco mais subjetiva nas suas colocações e posicionar-se favoravelmente a um candidato ao outro, para evitar problemas, é necessário, é recomendável que faça isso, porque a gente pode no momento estar tratando, e eu volto a dizer que isso tem que ser analisado sempre caso a caso, porque uma situação isolada ela pode de fato não configurar nada, né? Mas às vezes esse movimento, às vezes de uma forma sistemática favorável a um determinado candidato, pode ser interpretado como um abuso dos meios de comunicação. E isso pode configurar, inclusive, uma ação de investigação judicial eleitoral que pode acarretar em multa ou até cassação de registro de determinado candidato. Doutor João, ainda antes, perdão. Não, pode ficar à vontade. Eu fiz um apontamento antes, quando você falou sobre publicação de artigos escritos por diretores de jornais, jornalistas, colunistas, que periodicamente ou sistematicamente escrevem para o jornal. Mas nesse contexto, como é que você classificaria a publicação de um artigo amplamente favorável a um determinado candidato de uma pessoa que não é desse meio, que não costumeiramente escreve para aquele jornal? Por exemplo, um empresário, um partidário, ou um professor, ou alguém que eventualmente resolve se manifestar amplamente favorável a um candidato em detrimento do outro. Esse artigo pode ser publicado ou é melhor evitar que seja publicado? Recomendo evitar, Arno. O entendimento, essa liberdade que o órgão de imprensa tem, ele tem justamente por ser aplicado ao jornalista, ao jornalismo. Então, eu friso que o órgão de imprensa ele tem essa liberdade concedida pela legislação eleitoral, mas ela é uma liberdade ao órgão de imprensa e aos seus jornalistas, digamos assim, aos seus colunistas tradicionais ou mesmo contratados. Você buscar um articulista, um empresário, uma pessoa, um terceiro, apresentar um artigo favorável, crítico a um determinado candidato, não vai se enquadrar nessa liberdade que a legislação eleitoral traz e pode trazer severos problemas ao órgão de imprensa. Exceto se for classificado como propaganda eleitoral. E ainda pode ser classificado, porque eventualmente se entender
ou se chegar à conclusão, através de uma representação eleitoral, a Justiça Eleitoral chegar à conclusão que aquilo ainda foi pago por aquele colunista, se agrava esse problema, né? Pode se configurar aí como uma propaganda eleitoral irregular e aí gerar a multa para o órgão de imprensa que fez esse posicionamento através de um pagamento ou mesmo de uma forma alheia a essa permissão que o parágrafo 4º do artigo 42 da resolução traz. E aí, Arno, acho que eu fiquei sem te responder a parte pessoal dos jornalistas. Veja bem, tudo isso que eu trouxe para a nossa conversa se trata do posicionamento oficial do órgão de imprensa, do CNPJ. A liberdade de expressão nas redes sociais de cada jornalista está plenamente garantida. Qualquer integrante do órgão de imprensa, seja ele jornalista, seja ele da parte administrativa, do comercial, etc., tem a plena liberdade de se manifestar favoravelmente a candidato A ou candidato B nas suas próprias redes sociais como cidadão. É plenamente permitido. Se é de bom alvitre ou não, aí é um entendimento que o órgão de imprensa vai ter, vai recomendar aos seus funcionários, etc. ou não. Mas no que diz respeito à legislação eleitoral, não há esse impedimento do jornalista, do diretor, daquele órgão, do proprietário, no seu ambiente particular, na sua rede social, se manifestar favorável a candidato A ou B. O importante é que, quando estamos diante do órgão de imprensa, através do seu CNPJ em sua manifestação oficial, ele seja isonômico e atenda às limitações que a legislação eleitoral traz. Uhum. Doutor João, citamos já alguns momentos aqui a questão das multas. Gostaria que você falasse um pouquinho mais. Como é que funciona isso hoje? Valor mínimo, valor máximo, assim, os riscos, os cuidados, o que a gente já citou algumas coisas aqui, mas gostaria que você detalhasse um pouquinho mais sobre esse tema para a gente. Ana, qualquer insurgência de algum candidato ou de algum terceiro contra alguma publicação de um órgão de imprensa vai demandar, obviamente, do processo eleitoral, né? Vai ter que buscar a representação eleitoral, o órgão de imprensa, o jornalista vai ter todo o direito à ampla defesa. A partir do momento que se conclui que há uma sentença, há uma determinação judicial contra o órgão de imprensa, vem aí as suas consequências, desde a retirada do ar daquele conteúdo, passando por aplicação de uma multa, e a multa ela pode ir aí dependendo da situação e do patamar mínimo de R$500 dependendo das suas consequências e das suas reiterações ou da sua gravidade, que vai variar de cada caso, a valores muito superiores a isso, não há um teto. Dependendo de quão grave foi aquela publicação, aquela ofensa ou aquela propaganda irregular que foi publicada. O valor da multa tem a ver com o tamanho de cidade, com a população atingida e tal? Também o próprio veículo de imprensa, quanto que ele distribui. Vamos dizer que é um órgão de imprensa impresso e na sua tiragem tem lá 500 unidades. É lógico que num equiparativo a um jornal impresso que distribui 100 mil exemplares, é uma proporção diferente. Então isso é uma forma da Justiça Eleitoral medir também a proporcionalidade daquele suposto dano que o candidato, o partido ou o terceiro teve naquela publicação. São formas de se dimensionar a sanção. As multas recentes aplicadas pela Justiça Eleitoral numa cidade do tamanho de Marechal Cândido Rondon, para veículos de comunicação, são na faixa de 20 a 50, 60 mil reais. Isso é padrão da Justiça Eleitoral ou isso ainda tem variações? Não sei como classificar isso exatamente. Atende um segmento de precedentes, né? Até por causa do TRE. Então, normalmente, os magistrados que acabam atuando nesse tipo de demanda a cada 2 anos, a cada 4 anos, à véspera da eleição, o TRE promove uma série de atualizações, cursos para os magistrados que vão atuar e também para o Ministério Público que vai atuar na eleição de 2024 e acabam passando
essas atualizações da jurisprudência para justamente se evitar. Se precedente de uma cidade equivalente a Marechal, que tem 60 mil habitantes, a multa é de 20 mil, numa cidade diferente, que tem a mesma proporção, não tem por que ser de 100 mil. Vai se recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral e vai se ter uma alteração da decisão. Então, se busca ter uma certa padronização. Por mais que a legislação eleitoral ela não traz um tabelamento, mas normalmente se traz essa padronização de valores. Mas aí, Arno, volto a dizer, não é só questão de tamanho de cidade, vai avaliar também qual foi o tamanho da irregularidade, o tamanho da ofensa, o que aquilo representou, se é uma ofensa que aconteceu às vésperas da eleição e o resultado da eleição foi de 2 votos, ou foi de 20 mil votos de diferença, foi de 0,2% ou de 40%. Se foi de 40%, vai dizer que aquilo lá não teve qualquer tipo de influência. Agora, se fosse de 0,2%, pode-se atribuir àquela situação que teve influência. Principalmente se a publicação foi a favor do que ganhou, né? Perfeito, exatamente. Então, entende quando eu digo essas peculiaridades de cada caso, elas precisam ser levadas em consideração. Então, é sempre bom ter esse cuidado. João, falando para os diretores de jornais e jornalistas responsáveis pela divulgação de pesquisas, matérias com candidatos, o que nós não devemos fazer na campanha eleitoral? É uma pergunta boa. Acho que num primeiro momento não deve-se agir de uma forma... Com má fé, evidente, né? Com má fé e de uma forma afoita. Eu acho que por mais que às vezes na ânsia de se querer divulgar um determinado assunto ou dar o furo de reportagem ali sobre uma pesquisa, é importante ter bastante cautela para analisar justamente essas condições. Arno, não é querendo puxar sardinha, mas precisa ter uma assessoria jurídica. Acho que os órgãos de imprensa voltados à legislação eleitoral que atuam e que querem estar sendo fonte aí de matérias e de informações precisam ter uma assessoria jurídica eleitoral justamente para dar essa segurança, para dar uma orientação prévia a esses órgãos de imprensa, para que o diretor responsável, para que o jornalista já previamente saiba do que está tratando e depois ter uma análise cuidadosa, para não se evitar divulgar uma pesquisa de uma forma irregular, para não exagerar em determinada colocação, aquela crítica virar uma ofensa. Temos também, Arno, esse novo posicionamento do STF sobre a responsabilidade dos órgãos de imprensa em entrevistas de terceiros, né? Você vê que há hoje já uma solidificação desse entendimento, em que um determinado jornalista está, né, vamos pegar o caso da Ana, entrevistando aqui algum pré-candidato, e esse pré-candidato acaba fazendo uma acusação gravíssima ao seu opositor. Não há, a decisão do STF foi clara, não há aqui um cerceamento da informação, não há aqui qualquer tipo de censura. Porém, o órgão de imprensa vai precisar ser bastante responsável, lógico, se é ao vivo é uma situação, mas quando é gravado, de ter o cuidado de verificar se aquela situação ela é verdadeira, né? Existem situações que críticas comuns você releva, mas acusações graves elas têm que ser ponderadas por aquele órgão de imprensa. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu fosse pré-candidato a prefeito, a Ana me fazer uma pergunta e eu acusar o Arno, que seria o meu opositor, de que o Arno foi responsável pela facada no Bolsonaro, onde é uma informação pública e notória que não foi isso que aconteceu. Eu não posso... Então, é público e notório, nesse caso, o jornalista, o órgão de imprensa precisa interceder para que essa informação não seja divulgada. Não é mais responsabilidade simplesmente só do interlocutor que foi lá e fez uma acusação e ele que responda por isso. Nesses casos... É a responsabilidade solidária. Exatamente. Exatamente. A pessoa que falou pode ser acusada e o veículo também. Também, exatamente. Então, mas se é ao vivo, não há como fazer. Não há como fazer, mas o que o próprio STF coloca na sua decisão, que o órgão de imprensa ele tem condição depois de ir lá e fazer uma nota esclarecendo. Veja bem,
Por mais que o pré-candidato disse isso, a situação que se tem como pública ou determinada de tal processo, tal, não é esse o entendimento do órgão de imprensa, etc. Então tem como se fazer esse paralelo para justamente se colocar um dever do cidadão averiguar aquela acusação que o pré-candidato em tese fez. Vamos para a próxima. Vedações dos órgãos públicos e dos candidatos. O que é vedado ao candidato, o que é vedado ao órgão público em período eleitoral? E qual é o período eleitoral? Vamos por partes então, Arno. Primeiramente, sobre os órgãos públicos, sobre os gestores, né? Desde o 1º de janeiro de 2024, estamos com uma série de vedações, de condutas vedadas para os gestores. Elas vêm também através de prazos. Dia 1º de janeiro já foi proibido a aprovação de projetos de concessão de benefícios para os cidadãos. Aquele projeto assistencial que não foi executado e teve orçamento no ano de 2023 não pode ser executado no ano de 2024. E daí por diante. Então, até 3 meses da eleição, vem aí uma série de vedações que os gestores precisam estar atentos, inclusive no que tange a verbas de publicidade, a inauguração de obra pública, a contratação e execução de serviços públicos, né? Inclusive já há orientações de governo de estado, governo federal, a própria Itaipu também, de que a partir de 3 de julho não serão mais concedidos convênios, etc., para esses órgãos, para os municípios, independentemente do prefeito estar indo à reeleição ou não. A vedação não é pelo fato do prefeito estar indo à reeleição. A vedação ela é para o órgão, para o Poder Executivo como um todo. Então, Arno, é bastante importante que os gestores estejam atentos, né, estejam bem assessorados pelas suas procuradorias ou pela sua assessoria particular, que seja. Né, a Lei 9.504, no seu artigo 73, traz todo um rol bastante extenso de vedações nesse período. Já os pré-candidatos, nesse momento, e os candidatos a partir de 16 de agosto, não tivemos, Arno, inclusive talvez seja a eleição com o menor número de alterações na legislação eleitoral que tivemos nas últimas décadas, desde a redemocratização. Mudou-se muito pouco. Então, proibido, nesse momento, até 16 de agosto, é proibido aos pré-candidatos pedir voto. Nesse momento eles são pré-candidatos, nas suas manifestações em imprensa ou em suas redes sociais ou mesmo em reuniões particulares, eles não podem pedir voto. Eles podem apresentar seus planos de governo, eles podem produzir material impresso, eles podem fazer seus jingles, vídeos, etc., desde que não haja o pedido de voto e desde que não haja despesa exacerbada. A despesa tem que ser moderada. E o que é moderada? Infelizmente a legislação não nos trouxe isso. Há uma construção jurisprudencial de que entre 10% e 20% do que será o limite de despesa na eleição. Exemplo, se na eleição o candidato a vereador poder gastar R$30 mil, na pré-campanha ele pode gastar entre R$3 e R$6 mil, que são os 10% e 20% que a jurisprudência veio construindo. Então é esse cuidado que você tem que ter. E o caso aí que a gente traz sempre como exemplo é o caso do Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro responde esse processo hoje, né, chegando no TSE, justamente por despesas exacerbadas no período de pré-campanha. Então os pré-candidatos precisam ter esse cuidado nesse momento. E tudo, outro paralelo que a gente traz, é de que tudo que pode durante a campanha eleitoral pode na pré-campanha. Tudo que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Então, o pré-candidato ele pode fazer um outdoor na cidade? Não pode. Na campanha não pode outdoor. Então, na pré-campanha também não pode. Pode fazer um showmício na pré-campanha? Não pode, porque na campanha também não pode. Então, esse paralelo tem que ter. Posso fazer 10 mil canetas e sair distribuindo com o meu nome, pré-candidato João Berch? Não posso, porque na campanha eu não posso distribuir brindes. Então, esse é o paralelo que se tem. E durante a campanha eleitoral, obviamente que o pedido de voto está liberado, esse mesmo posicionamento
que os pré-candidatos precisam respeitar os seus assessores, o seu entorno familiar também precisa respeitar, né? Se o pré-candidato não pode pedir voto nesse momento, obviamente que seus familiares não podem sair nas redes sociais pedindo voto para ele. E durante a campanha eleitoral, os cuidados tradicionais que já vêm aí das últimas eleições, a questão de arrecadação, quem pode doar, a forma de despesa, os limites dessa despesa, a proibição dos shows mistos, né, como foi dito, enfim, essas limitações já tradicionais que a campanha eleitoral vinha trazendo, elas se mantêm para a eleição municipal de 2024. Nós temos um grande dilema que vai surgir e possivelmente vai dar muita dor de cabeça para as assessorias jurídicas dessa campanha eleitoral, que é a utilização da inteligência artificial. De que forma você acha que os veículos de comunicação vão ser afetados por esse problema que está... Problema e solução, né? Para alguns é solução e para outros vira problema, né? Arno, eu acho que é o grande questionamento que todos na área eleitoral terão no ano de 2024. Acreditamos que tanto candidatos quanto partidos, a própria justiça eleitoral não está 100% pronta para atender as demandas, né? Apenas quando presenciarmos na prática a ação da inteligência artificial que nós vamos entender e verificar até que ponto a justiça eleitoral vai ter condição de agir mediante a provocação, obviamente, de quem se tenha ofendido e que de fato traga uma solução para aquela problemática. A resolução do TSE traz os apontamentos, o que pode e o que não pode. Os candidatos poderão utilizar em algumas situações, em outras não. Mas especificamente quanto aos órgãos de imprensa, Arno, eu acho que, eu volto a dizer o que eu disse lá no anterior na pergunta do senhor. Terão que agir com muita cautela, porque para divulgar um determinado material, eu acho que o órgão de imprensa ele vai ter que ter esse cuidado de ter a anuência, por exemplo, daquele pré-candidato ou daquele candidato que está fazendo aquela divulgação ou que está envolvido naquela situação. Vamos tentar imaginar um caso que possa acontecer. Foi divulgado que o candidato X se envolveu num acidente de trânsito e estava lá a imagem dele. De certa forma, vamos dizer que envolveu a morte de uma pessoa. Seria uma notícia relevante jornalisticamente falando. E aí, era a mesma figura do cidadão lá? Será que não foi implantado? Então, como que isso vai ser analisado? Então, eu volto a dizer, acho que vai precisar os órgãos de imprensa mais cuidado ainda para fazer as suas certificações nos órgãos oficiais, junto à polícia militar, à delegacia ou à justiça eleitoral, quando vai demandar a ocorrência de algum ato, ou minimamente para aquela pessoa que trouxe a informação para o órgão de imprensa, vocês terem a condição de identificá-la e saber quem foi, para justamente depois buscar esclarecer esse fato. Mas é uma situação, Arno, que traz muita apreensão de como isso vai ser aplicado. Eu imagino que no interior, ainda nos pequenos municípios, não teremos tanto impacto. Agora, certamente nas eleições de capitais e das grandes cidades será uma ferramenta utilizada talvez mais para o mal do que para o bem, e aí as candidaturas vão ter que buscar um apoio especializado. A própria advocacia não está pronta, o próprio o Ministério Público Eleitoral não está pronto, vão ter que buscar uma assessoria técnica de pessoas ligadas à tecnologia da informação, ou a quem tenha o domínio ou minimamente o conhecimento da prática da inteligência artificial para poder agir. Porque é perfeitamente compreensível que um fato criado a partir da inteligência artificial, desfigurando uma informação completamente, com imagens e áudio eventualmente, pode derrubar um candidato favorito do dia para a noite. Com certeza. E o contrário também é verdadeiro. Exatamente. A gente viu o que foi usado na eleição não, mas acho que ano passado nos Estados Unidos, já usando o Biden com divulgação, com manifestações. Então, quem pode imaginar ou duvidar de que em determinado município possa surgir
uma imagem, um vídeo real, entre aspas, do presidente Lula pedindo candidato a um determinado, pedindo voto ou prestando apoio a um determinado candidato que se intitula bolsonarista ou vice-versa. Então, olha o impacto que isso pode causar em uma candidatura, principalmente num curto período, né? Talvez num período longo você consegue desmistificar e provar que aquilo não aconteceu. Mas às vésperas da eleição, é difícil de você imaginar o tamanho do impacto que isso pode ter. E aí pode ser decisivo, principalmente numa eleição que pode ser acirrada. Um factoide pornográfico, por exemplo, pode ser muito pior, pode ser muito mais impactante ainda, né? Exatamente. São inúmeras as hipóteses, possibilidades, né? que podem acontecer, Arno. Então, assim, falando especificamente para os órgãos de imprensa, eu entendo que esse dever de cautela talvez seja o principal para essa eleição de 2024. Né? Às vezes é melhor dar a notícia em segunda mão do que em primeira, mas com a segurança de que, e com as certificações de que está se tratando de fato de uma situação real e de que aconteceu, ou pelo menos se resguardar com a indicação de quem apontou aquela notícia ou de que é decorrente de um órgão oficial, para justamente, num eventual questionamento, estar resguardado e demonstrar que... Até porque os veículos de comunicação já não têm mais primeira mão, né? A informação hoje corre antes de qualquer possibilidade de alguém elaborar uma matéria trabalhada, pesquisada e tal. A informação já está correndo, às vezes pela metade, mas está correndo. E vamos considerar, né, Arno, fazendo esse exercício de imaginação que estamos fazendo aqui, e por que não a possibilidade de um hacker invadir a rede social da candidata Ana e, através da inteligência artificial, montar um vídeo da Ana dizendo que ela está renunciando à candidatura de prefeita do município e está fora. E aí? Pois é. Então é um número imensurável de ocasiões que pode acontecer. Então por isso que nos preocupa tanto como a Justiça Eleitoral vai agir, como os órgãos oficiais vão dar resposta para os eleitores e para os candidatos. As demandas que surgiram. E a celeridade disso, né? Porque, como eu disse, se for às vésperas da eleição, 3, 4 dias antes, pode ser que não dê tempo, se não for de uma forma muito enérgica e imediata. Pode gerar cassações de mandatos, se Também. for provada a culpabilidade. Envolvimento, sim, com certeza. Doutor João, o próximo tema aqui. Entrevistas, debate. Entrevistas você já deu uma pincelada aqui pra gente, destacou a questão da isonomia, de dar o mesmo espaço, a questão dos horários, do tempo, né? E a questão dos debates. Qualquer órgão de imprensa, qualquer veículo de comunicação pode promover um debate? Sim, Ana. Acho que dividimos também em pré-campanha e campanha, por mais que as regras sejam praticamente as mesmas, né? O cuidado que, na verdade, quem tem que ter é o pré-candidato, que nesse momento, estamos falando de pré-campanha, então ele não pode pedir o voto numa entrevista, ou mesmo num debate, que é possível o debate nesse momento. Mas os cuidados são esses. Nas entrevistas, de conceder o mesmo tempo, o mesmo horário. Por que o mesmo horário, né? Acho que aqui no caso de portais é uma situação mais tranquila, mas vamos dar o exemplo, por exemplo, de rádio, que é o ao vivo, seria... não seria isonômico você ouvir o candidato A às 10 horas da manhã, no dia que é o ápice da audiência, e o candidato B às 9 horas da noite, no dia que ninguém escuta a rádio. Então, por isso que o dever de se manter no mesmo horário de programação, com as perguntas, obviamente, que não são as mesmas para um para outro, mas dentro de um critério de razoabilidade que sigam uma mesma linha. Ao mesmo tempo, dando oportunidade de uma forma igualitária a todos, no que diz respeito à majoritária, né, como a gente disse anteriormente, para vereadores fica um pouco inaplicável. Já os debates, da mesma forma. Os debates, se precisa construir um regulamento para esse debate, precisa haver o convite formal e o aceite desses candidatos junto com a sua coordenação, a necessidade de um coordenador jurídico desse debate para analisar casos de direito de resposta, etc. Tudo isso dentro do regulamento que o debate vai realizar. E dentro do debate, aí já vamos considerar que seja num período eleitoral, é um período onde que os candidatos vão poder expor as suas plataformas, seu plano de governo, vão poder pedir voto, críticas, elogios, e dentro do que se transcender a ofensa,
aí a importância do departamento jurídico, do coordenador jurídico desse debate para autorizar, conceder o direito de resposta ou não. Então, eu vejo com bastante naturalidade, não vislumbro tanta situação de preocupação para realizações de debates diante dessa normativa que a própria legislação eleitoral traz também. Se o candidato não comparecer, é problema dele. Problema dele. Desde que ele foi convidado. Comprovando o convite, vai fazer... E não são raros casos, né, Arno? Casos de, por exemplo, existem 2 candidatos só na cidade. Foi feito o debate, um deles denunciou. Se o próprio regulamento, inclusive, pode prever isso, vai ser feito uma entrevista no mesmo período com o candidato que comparecer. Ou, obviamente, se o órgão de imprensa não assim quiser, se um dos candidatos já se negar, não vai ter o debate. Enfim, o órgão de imprensa que realizar o debate, ele tem essa liberdade de colocar essas condições de como que ele vai... Exatamente, de como ele vai acontecer ou não. Entrevistas é o mesmo caso, né? O debate normalmente seria um debate ao vivo. Debate gravado já não tem o mesmo interesse, né? e pode ser manipulado também eventualmente, né? Sim. O debate é ao vivo, né? É difícil. Quando é gravado, normalmente são as entrevistas mesmo, né? E nas entrevistas, por exemplo, nós fizemos aqui, por isso que eu faço a pergunta, talvez sirva para todos os veículos, né? Nós fizemos aqui uma entrevista com o candidato e depois as declarações mais importantes dele são pontuadas em takes menores, né, e compartilhadas nas redes sociais. Até que ponto isso pode ser feito durante a campanha? Plenamente possível, Arno. Completamente possível. Aí já é informação jornalística, são os destaques que a linha editorial do órgão de imprensa entende que são relevantes. Até porque esse material fica gravado e se o pré-candidato ou o candidato quiser fazer os seus recortes de acordo com aquilo que ele entende que assim é interessante, pode assim o fazê-lo. Assim como terceiros, desde que dando crédito para o órgão de imprensa ou mediante autorização, assim o faça também, né? Cada um nessa linha editorial vai entender que tal assunto é relevante ou não é para o seu público, né? Mas durante o período eleitoral, plenamente possível um portal, né, o site, fazer esse tipo de atividade. Muito bem. Foi uma longa e valiosa entrevista. Mais uma vez eu quero destacar aqui, o Manual das Eleições Municipais de 2024, elaborado pelo Dr. João Gustavo Berch e sua equipe, né, de advogados. Perfeitamente. Tá? Ele ficará disponível junto com a nossa entrevista. De forma gratuita, concedida pelo Dr. João, a quem queremos agradecer de coração por ter se disponibilizado para vir aqui, prestar esses esclarecimentos e compartilhar com os nossos veículos associados à nossa entidade essa informação, esse calendário. Muito obrigado. Você tem mais alguma coisa relevante para dizer, né? Que seja relacionada ao calendário eleitoral e às eleições? Eu só queira acrescentar. De minha parte, muitíssimo obrigado pela contribuição. Arno, eu que agradeço. É importante falarmos sobre essa responsabilização dos órgãos de imprensa. É um trabalho que a gente vem executando aqui na nossa região também com outros órgãos de imprensa, justamente para trazer essa segurança, né? É importante que a imprensa também trabalhe de uma forma segura, tendo tranquilidade de postar as notícias, as pesquisas, enfim, os fatos relevantes que envolvem o cenário eleitoral. E se fica de destaque, mais uma vez, Arno, é que os órgãos de imprensa, eles busquem essa assessoria jurídica, busquem se resguardar, porque a imprensa é importante. Eu acho que a gente não pode ter uma imprensa acuada e com medo de divulgar informações e notícias sobre o período eleitoral simplesmente por medo de responsabilizações, né? Desde que tenha essa segurança e uma assessoria adequada, o papel da imprensa ela é fundamental, ela faz parte da democracia e enaltece muito o pleito eleitoral de cada município. Então fica esse o meu destaque
para os integrantes dessa associação, agradecer a Arno, Ana pela oportunidade, aos demais integrantes dessa associação. É um período curto, né, que a gente trouxe aqui os principais pontos, mas que, como eu destaquei também durante a entrevista, que cada caso concreto precisa ser analisado, cada caso específico precisa ter uma análise peculiar para conceder de fato a segurança para os órgãos de imprensa e possam exercer na plenitude a liberdade de imprensa que assim a Constituição garante a todos. Muito obrigado. Doutor João, obrigado. O Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.